Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia lança mais um ataque massivo contra a capital ucraniana e outras regiões, a Ucrânia responde com ataques contra o território russo. Em decorrência dos ataques russos, a OTAN aciona caças alegando que seu espaço aéreo foi invadido. Do outro lado do mundo, o Paquistão e o Talibã estão perigosamente perto de uma guerra aberta. E aqui na nossa vizinhança, o Washington sobe o tom contra a Venezuela, classificando um cartel de drogas como T e acusa Maduro de ser ligado ao grupo. Mas antes de continuar, aquele nosso lembrete, né? Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like? Ah, e por falar em like, um pedido especial. Se o botão hypar aparecer aqui embaixo, você é uma pessoa de sorte. E por favor, clique nele. Ele funciona como um super like, né? E é a forma mais rápida de você ajudar o canal a furar a bolha e alcançar mais pessoas. Mas como eu estava dizendo, já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Já? Ah, então meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, meus amigos, a capital ucraniana e outras cidades da Ucrânia tiveram mais uma noite daquelas, né? Os russos lançaram um ataque em larga escala que combinou drones e mísseis balísticos Kinzhal e atingiram tanto a infraestrutura crítica quanto bairros das cidades. Segundo o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschenko, pelo menos 7 pessoas morreram na capital e outras 14 ficaram feridas. O Ministério da Energia da Ucrânia disse que a ofensiva focou na infraestrutura energética, né? E as instalações de energia foram atingidas na própria cidade de Kiev e também nos oblastes de Kiev, Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk e Kharkiv. Durante a noite, a Força Aérea emitiu um alerta de ameaça de mísseis para todo o país. Isso foi logo após eles registrarem que bombardeios MiG-31 haviam decolado de aeródromos russos. Horas depois, enquanto as equipes de emergência ainda estavam apagando os incêndios e procurando vítimas do primeiro ataque, uma nova decolagem desses MiG-31 disparou outro alerta nacional de mísseis balísticos. Jornalistas do Kiev Independente que estavam no local relataram explosões altas em Kiev por volta de 1 da manhã, horário local, e essas explosões se repetiram durante aproximadamente uma hora. As autoridades alertaram sobre as defesas aéreas operando contra mísseis balísticos. Por volta de 1h40 da manhã, o prefeito Klitschenko já relatava cortes de energia e água em alguns distritos. Agora, falando especificamente dos danos na capital, um dos alvos foi um edifício de apartamentos de 22 andares que teve múltiplos pavimentos atingidos. Já no distrito de Dniprovsk, um prédio de 9 andares também pegou fogo. Infelizmente, 2 pessoas morreram ali. O Serviço Estatal de Emergência informou que o incêndio foi controlado, mas os socorristas continuam procurando por vítimas que possam estar presas. A cidade, gente, mal teve tempo de respirar e acordou com outro alerta. A Força Aérea avisou que mísseis hipersônicos Kinzhal estavam a caminho, hein? Pela manhã, o prefeito relatou que um prédio não residencial no distrito de Sviatoshinsk foi danificado. Nesse ataque matinal, pelo menos 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. O Ministério da Energia informou que ficaram sem eletricidade nessa manhã mais de 40 mil pessoas no Oblast de Kiev, 20 mil no sul de Odessa, 13 mil no norte de Chernihiv, mais de 21 mil no centro-leste de Dnipropetrovsk e mais de 8 mil no nordeste de Kharkiv. A Força Aérea também informou que, durante o ataque, um drone russo provavelmente cruzou a fronteira com a Romênia. Bom, gente, Zelensky disse que alertou a população, dizendo que eles devem esperar ataques contínuos ao longo dessas negociações de paz, e aproveitou para pedir que os parceiros internacionais reconheçam o desrespeito da Rússia pela diplomacia. É, meus amigos, mas como vimos, os ataques acabaram repercutindo fora da Ucrânia, né? A Romênia, que é um país membro da OTAN, enviou caças para rastrear drones que invadiram seu território na madrugada de hoje. O Ministério da Defesa romeno informou que um drone avançou profundamente no país. Inicialmente, eles enviaram 2 Eurofighters, né, que fazem parte das missões de policiamento aéreo da Alemanha na Romênia. Esses caças rastrearam um drone no condado de Tulseia, no sudeste, antes de ele voltar para o espaço aéreo ucraniano. Mais tarde, o exército lançou 2 caças F-16 romenos porque o radar mostrou uma segunda brecha no espaço aéreo, dessa vez no condado de Galate. Os aviões rastrearam o objeto se movendo para o interior, em direção ao condado de Vranceia. E, claro, os moradores desses 3 condados foram avisados, né, para buscar abrigo. Vale lembrar, gente, que a Romênia compartilha uma fronteira de 650 quilômetros com a Ucrânia, hein?
E as tensões aumentaram ao longo da ala leste na Europa nos últimos meses, após drones russos suspeitos terem invadido o espaço aéreo de vários estados da OTAN. A Romênia possui legislação que permite derrubar drones em tempos de paz, né? E isso se vidas ou propriedades estiverem em risco, mas até o momento ainda não utilizou esse recurso. Bom, meus amigos, mas os ucranianos também têm atacado o território russo, hein? O exército da Ucrânia disse hoje, terça-feira, que eles atingiram uma refinaria de petróleo russo na região de Krasnodar e um terminal de petróleo no porto de Novorossiysk. Num comunicado no Telegram, o Estado-Maior contou que os dispositivos para carregar e descarregar petróleo nos navios-tanques foram atingidos. Ah, e disseram que um avião de reconhecimento russo A-60 foi atingido durante um ataque na fábrica militar de Beriev. Além disso, um oficial do Serviço de Segurança Doméstica da Ucrânia falou que o ataque danificou um navio de desembarque grande que estava atracado perto do pier de uma base naval em Novorossiysk. Agora, gente, os russos também relataram ataques ao seu território por parte de Kiev, tá? As autoridades disseram que 3 pessoas morreram e pelo menos 16 ficaram feridas num ataque de drones ucranianos no sul da Rússia. Eles contaram que prédios foram danificados no porto de Novorossiysk, no Mar Negro e nas cidades de Rostov-on-Don e Krasnodar. Disseram que 249 drones ucranianos foram derrubados sobre regiões russas durante a noite. Segundo eles, foram 116 sobre o Mar Negro e 92 sobre as regiões do sul de Krasnodar e Rostov. Veja o que o governador de Krasnodar, Benjamin Kondratiev, disse. Abre aspas. Durante a noite, a região de Krasnodar foi submetida a um dos mais longos e grandes ataques pelo regime de Kiev. Fecha aspas. Ele também acrescentou que um prédio de apartamentos em Tuapse, uma cidade do lado de um terminal de exportação de petróleo, também foi danificado. E disse também que 7 prédios de apartamentos foram atingidos em Novorossiysk. Bom, gente, mudando de assunto, novas tensões surgiram entre Afeganistão e Paquistão hoje, hein? Quando o Talibã acusou as forças paquistanesas de um ataque à bomba na província de Khost, que matou 10 pessoas. Como vocês devem lembrar, dezenas de pessoas foram mortas em ataques aéreos e combates terrestres entre os dois vizinhos no mês passado, né? E foi o confronto mais mortal desde que o Talibã retornou ao poder em Cabu em 2021. Mas podemos comparar as duas forças armadas? Quem tem mais poder de fogo? Bom, as Forças Armadas do Paquistão se beneficiam de bom recrutamento e retenção, né? E também reforçados por equipamentos do seu principal parceiro de defesa, a China. E Islamabad continua investindo em seus programas nucleares militares e também está modernizando sua marinha e força aérea, tá? Agora, a capacidade das Forças Armadas do Talibã afegão está em declínio, né? Com uma queda em sua capacidade em usar equipamentos estrangeiros que o grupo confiscou quando retornou ao poder no país. O Paquistão possui 660 mil militares ativos em suas forças de defesa, dentre os quais 560 mil estão no exército, 70 mil na força aérea e 30 mil na marinha. A força militar do Talibã afegã é bem menor, né? Com apenas 172 mil militares ativos.